Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Mais uma vez, é muito bom estar junto aqui. A gente, mais uma segunda-feira, que a gente tem a oportunidade de desenvolver um assunto novo, de aprender, de dialogar, de trazer informações da nossa vida, da nossa vivência, da nossa existência, para que a gente possa transcender esses assuntos e chegar a conclusões que às vezes a gente não imagina quando começa a falar. Antes, com muita gratidão, eu peço para que toda a espiritualidade esteja presente e para que toda a espiritualidade comande o trabalho de hoje, comande as palavras, comande os pensamentos, que proteja a nossa entrega, proteja a nossa caridade, para que a gente seja capaz de concluir o objetivo que eles traçaram para nós e que nós nos colocamos como instrumento para fazer essa execução. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal, que assim seja, em nome de Jesus. Bom, na semana passada, a gente falou sobre o discernimento. Semanas anteriores a gente vem trazendo sobre relações, a gente vem falando sobre erros e recomeços, vem falando sobre coisas cotidianas da nossa vida. Da palestra da semana passada, algumas coisas ficaram muito dentro da minha cabeça e muitas coisas mexeram comigo. Das coisas que mexeram comigo, uma delas foi o que a culpa faz com a gente, o que os sentimentos são capazes de fazer com a gente, o que as nossas ações, e a gente não analisar elas com discernimento, o que elas podem fazer com a gente positivo ou negativamente. E aí hoje, eu conversando com meu irmão, conversando com o Guto, meu irmão, a gente conversa bastante, a gente dialoga bastante sobre diversos assuntos e ultimamente a gente tem conversado mais. E todos os dias ele sempre fala: e aí, Rafael Regis, qual que é a frase de hoje? Para que a gente possa começar o assunto. E eu me lembrei de um tempo atrás em que a gente morava na mesma casa. A gente era criança, a gente morava na mesma casa e nós éramos muito sonhadores. A gente tinha planos de vida e a gente ficava ali sentado no quarto. Os três irmãos, a gente dividia o mesmo quarto, então era uma triliche, né? Era uma beliche com uma cama de puxar assim. E essa cama de puxar embaixo era minha e logo a de cima era dele. E ele tinha uma mania de ficar deitado de lado, eu deitado na caminha embaixo aqui, aquela que ele puxar, olhando pro teto. E o nosso quarto, a gente gostava de rock, gosta ainda, e o nosso quarto era cheio de pôster colado, assim, adolescente dos anos 90, né? Era cheio de pôster colado na parede e tinha até no teto, assim, de várias bandas e várias coisas que tinham ali, porque a gente mesmo colava e eu ficava olhando aquelas imagens e a gente conversando, eu e ele ali, sobre coisas que a gente sonhava, que a gente imaginava, como que ia ser. Eu tinha plena certeza que eu ia casar com 25 anos, que teria 2 filhos, um homem e uma mulher, e seria desse jeito. E ele tinha outras ideias, e a gente falava sobre diversos sonhos que a gente tinha. Era uma coisa genuína de um... Você está saindo ali da infância para a adolescência, então você fica naquela ânsia, a gente naquela dureza que a gente vivia, né? Então a gente sempre pensava em coisas muito grandes ali, de que queria, nossa, eu vou ter um carro que voa, olha que loucura. Mas eram coisas que a gente pensava dali. E hoje, ele falou: qual que é a frase de hoje? Eu falei: cara, não sei. Hoje você acredita que eu não sei? E aí ele me lembrou de uma coisa que era justamente do pensamento. E já era algo que eu estava pensando. Minha mãe dizia que eu sempre fui um cara muito pensativo, que eu ficava pensando muito tempo, eu ficava olhando para o nada, até hoje é assim, olhando para o nada e pensando. Então ela sempre dizia: meu filho, o que você está pensando?
Era desse jeito. E aí me trouxe muito, porque já era algo que eu estava em mente com a palestra anterior, que tinha me causado ali várias sensações de uma vida cotidiana, e aí me trouxe essa ideia do pensamento. Como que o pensamento ele interfere nas pequenas coisas, que a gente pode analisar de coisas grandes, a gente pode analisar de coisas gigantescas, mas não nas pequenas. Como que o pensamento é capaz o pensamento, como ele é capaz de afundar ou de levantar, de destruir ou de construir, como ele é capaz. No meio disso, eu sou muito fã do Racionais, uma banda de rap, um grupo de rap, e tem uma música deles, que o nome da música é A Vida é um Desafio. Não sei se eu vou lembrar a parte da letra, mas diz algo do tipo: o pensamento é a força criadora. O amanhã é ilusório porque ainda não existe. O hoje é real. E daí continua a letra que eu não me lembro mais, mas é no sentido de que o hoje é o real, é o que constrói o futuro. E que a gente não fica esperando o futuro para mudar o amanhã. Não, o hoje que é real. Isso me veio na hora à cabeça, porque é uma música que eu ouço muito, eu gosto muito, e todas as vezes que entra nessa vibe dessa parte, sempre vem o pensamento, a força criadora, o amanhã não existe porque é ilusório, o hoje é real, e todas as vezes eu fico travado nessa parte, falo, pô, o hoje é real, o hoje é real, o hoje é real. E é engraçado que na hora que a gente precisa desse tipo de pensamento, ele não vem do que hoje é real. É quando ele não vem. E aí, fazendo a analogia com o discernimento, é quando a gente tem a possibilidade, que a gente já falou em palestras anteriores, quando a gente tem a possibilidade de parar, respirar e pensar para poder criar, para poder melhorar, para poder construir, é quando a gente não faz. E diversas diversas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia, que a gente toma na nossa vida, e que dão errado, assim, ou que causam sofrimento, ou que causam coisas ruins, é quando a gente age sem pensar. É quando a gente não utiliza o discernimento, é quando a gente não pensa nas consequências. Por quê? O pensamento ele é a capacidade que a gente tem de desenvolver e avaliar o entorno, e avaliar as consequências, avaliar as causas, avaliar tudo aquilo. O pensamento ele é para isso. O pensamento ele é a força motriz, ele é para isso que ele existe. Então a maioria das coisas que a gente faz, a gente age por impulso. É quando a gente não pensa. O fato de agir por impulso e não pensar é quando a gente toma as atitudes erradas. Nas pequenas coisas, pequenininhas. Às vezes eu tô sentado esperando algo acontecer, eu não penso, aquilo muda. Coisas pequenas, coisas do dia a dia. Aonde que isso interfere de forma grandiosa? O ambiente que a gente está já trazendo para dentro do lugar que eu quero. O ambiente que a gente está. Vou trazer um exemplo não. Não, depois eu falo disso. Vou falar primeiro dessa introdução, que é onde eu quero chegar. Nós, médiuns, tá? Mediunidade. Nós, médiuns em desenvolvimento. Ao momento em que nós somos interferidos quando a gente recebe a força daquele espírito que vem de alguma forma trabalhar com a gente, existem as explicações que pelos chakras eles fazem as conexões, mas o primeiro contato ao qual ele tem é através do nosso pensamento. Aí nós vamos das coisas pequenas. Se a gente tem que executar alguma coisa, se a gente tem que executar algum trabalho, se a gente estiver focado naquilo que a gente tem que fazer, e a gente não deixar com que pensamentos pequenos tirem a gente daquilo, a gente consegue concluir. Se a gente tá para executar, eu tenho que montar esse computador. Se eu estou para executar a montagem desse computador, se eu foco naquilo e penso naquilo, e tenho que pegar essa peça, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas se em determinado momento aquele pensamento me voa, eu começo a ir para outros lugares, eu começo a viajar, eu começo a ir longe. Tem até a música do Cidade Negra que
o pensamento é capaz de levar a gente na Japão, na China, em diversos lugares, porque eu começo a viajar e eu saio daquele objetivo que eu tinha que concluir. Sofrendo uma interferência mediúnica de um espírito. Eu vim aqui para quê? Para trabalhar. Eu estou aqui para quê? Para executar um serviço mediúnico. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para praticar a caridade. Tá? Naquele momento em que eu estou para praticar a caridade, se o meu pensamento não estiver estritamente ou não estiver focado naquilo que eu preciso fazer, automaticamente eu não vou ter uma conexão boa com o campo mediúnico, com o campo espiritual que está à minha volta, eu não vou conseguir concluir. E às vezes aquele serviço que eu vim, aquela caridade que eu vim para executar, ela não vai ser executada da forma correta. De forma ao contrário, porque é muito difícil a gente manter, porque é importante que a gente saiba que é muito difícil a gente manter. De forma ao contrário, quanto mais eu percebo que meu pensamento está voando, eu volto. Meu pensamento está indo para outro lugar. O que eu tenho que fazer? Eu volto para cá. Se eu tenho um objetivo, eu tô aqui para trabalhar, então eu vou me concentrar, está tocando uma música dali, eu vou me concentrar para que eu tenha uma conexão espiritual. Eu estou em algum ambiente que eu preciso ter uma conexão espiritual para exercer a caridade. Meu pensamento começou a voar, eu volto. Então, essa é uma prática que precisa ser constante para que a gente tenha um objetivo final. Vou dar o exemplo que eu ia dar. Ontem, domingo. Domingo eu fui na missa. Tranquilo, cheguei da estrada, falei, quer saber, eu vou na missa. Fui pra missa, sentei lá, participei, foi muito legal, eu gosto muito, foi muito legal. Acabou a missa, eu saí da onde eu estava e fui para um lugar que a gente chama de sacrário. Sacrário é onde fica a Santíssima, onde fica o Santíssimo. O Santíssimo é quem? É o próprio Jesus representado ali. Pronto, aulinha de Igreja Católica. Aulinha de catequese. Pronto, quer dizer o quê? Este lugar onde eu estava é o lugar mais sublime da igreja. Então eu estava ali, estava de joelho rezando para Jesus ali, estava pedindo várias coisas, conversando várias coisas e dialogando como eu vou conversando sempre. Num determinado momento eu fiz um pedido para Jesus ali. Eu falei, cara, Jesus me ajuda nisso, tal. Veio uma voz no meu pensamento, tá? No meu caso não foi, mas assim, veio uma voz no meu pensamento e disse, pede para Exu. Eu falei, bom... eu pensei, vamos analisar o contexto. Eu estou dentro da igreja, estou no lugar mais sublime que eu acredito que esteja, na presença de Jesus. Vem uma vozinha e fala para mim assim, pede para Exu. O que meu pensamento estava querendo fazer comigo naquele momento? Me tirar do objetivo que eu estava dali, me tirar do foco que eu estava dali, porque ele falou algo que é muito familiar para mim, e é algo que eu acredito, e é algo que é bom para mim, que não é ruim. Se eu não acreditasse, se fosse algo que eu não tenho uma proximidade, eu diria, para com isso, é coisa do demônio, mas não. Aquilo para mim foi algo familiar. No momento em que foi algo familiar, eu precisei do discernimento e de pensar, cara, nesse momento, é correto isso? Não. Está de acordo com o que eu estou pensando ali? Não. Então, nesse momento, ele está querendo me tirar o foco daqui para me atrapalhando no meu objetivo principal. Porra, legal. Dessa daí, eu me dei bem. Foi boa, foi legal. Por quê? Eu precisei analisar o pensamento que eu estava, o tipo de coisa que eu estava pedindo, o que eu estava conversando, como que estava toda a questão em volta e o que aquilo poderia me tirar do foco que eu precisava. Entendeu? Esse tipo de pensamento é um pensamento que ele é pequeno, mas ele acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Quando a gente está numa... Lembra que eu estou falando de uma coisa estritamente quando a gente está desenvolvendo a parte nossa de mediunidade, tá? Quando a gente está a gente vive algo que traz uma raiva pra gente. A gente perdeu algo muito valioso. Então a gente vive algo que a gente está com uma raiva grande da gente. O que a raiva vai transformar dentro da gente? O que aquilo vai trazer dentro da gente? Vai trazer só coisas negativas, vai trazer coisas ruins. E o que aquele pensamento vai começar a trabalhar dentro da gente? Porque o pensamento, se a gente for falar de forma científica, aí já vai dizer que são formas que vêm, mas não é isso.
O que aquele pensamento vai causar na gente? Nós somos capazes de construir aquilo que vai dentro da nossa cabeça. O que aquele pensamento vai trazer para a gente? Vai trazer pensamento de negatividade a tudo o que eu for fazer. Porque eu estou dominado por aquele sentimento da raiva. Eu me lembro do Divertidamente 2, que eu fui ver no cinema, e no Divertidamente 2, na cabecinha da menina, tem todas as emoções. Tem a raiva, tem a alegria, tem a ansiedade, tem o tédio, tem a tristeza, tem a preguiça, tem a vergonha, tem todos os sentimentos. Mas eu estou com raiva. E no filme fala muito disso, eu, Rafael, ou eu, ser humano, sou capaz de chamar aquele tipo de emoção que eu quero no momento. Mas para que eu faça isso, primeiro eu tenho que pensar, primeiro eu tenho que analisar o que eu quero. A raiva às vezes é boa porque ela pode te impulsionar a fazer alguma coisa, mas naquele momento que você está com raiva de alguma coisa, dependendo do que você está fazendo, aquilo é bom ou ruim? É esse sentimento que você tem que chamar para você ou não? Vamos voltar aqui, a gente está num trabalho mediúnico, a gente está para concluir a caridade. Mas você está com raiva de alguma coisa que aconteceu na sua vida, você está com raiva de algo que você vem para cá para trabalhar e você não chama aquela emoção que você quer para cá. Você deixa ela te dominar. Você deixa ela. E olha só, um filme infantil, o que ele mostra? Né? Que nós somos capazes de buscar, em determinados momentos, aquela energia que a gente quer no momento, aquela emoção que a gente quer no momento. Assim como se a gente for abrir o campo, se a gente for trazer os orixás, as formas que a gente... Olha como as coisas se conectam. É o que a gente quer naquele momento. Mas, se eu não tiver a intenção, a propulsão de vir de mim o que eu quero e não tiver o discernimento de entender que aquele momento ali não é o momento para ter raiva, como que eu vou transformar isso? Vou trazer um outro exemplo. Recentemente, eu vivi algo que eu nunca tinha vivido na minha vida, que foi crise de ansiedade. Cara, crise de ansiedade, que bagulho doido. Eu nunca tinha vivido. Quando você não vive, você não sabe como é. Quando acontece com alguém, você acha que aquilo é simples de transformar, é simples de resolver. Cara, é só mudar o pensamento. Pô, é só fazer isso, é só fazer aquilo. Não é. Não é só fazer. Existe todo um processo que vem antes de construção, para que você comece a achar um fio de alguma emoção para você puxar naquele momento, mas não é fácil. Não é fácil de se fazer, assim como não é fácil você controlar naquele momento que você está com muita raiva. Não é fácil. Se você juntar todas essas coisas negativas, quando você for executar, o que você vai se tornar? Um ser humano ruim, um médio ruim, ou algo que não vai concluir. Lado contrário. Estou num nível de alegria exagerado. Estou muito feliz. Cara, mas eu estou numa felicidade, está tudo dando certo, tá tudo ótimo, está tudo muito bom. Eu chego para trabalhar. Será que aquela alegria toda é o momento certo de se fazer aquilo que é preciso? Não, mas eu vou trabalhar na minha empresa. Ou eu vou para o meu relacionamento. Aquela alegria toda, aquilo está certo no momento? Não sei. Quem vai avaliar é você. Quem vai avaliar sou eu, de acordo com o seu pensamento, com o seu discernimento. Eu não sei. Mas será que é? O pensamento ele é capaz de fazer isso com a gente. De questionar o será. Se esse é o momento ou não. De avaliar o entorno, de ver o que está acontecendo ali. Será que é ou será que não é? Jesus passou por situações na vida dele, em terra, em que ele precisou utilizar o discernimento. Foi quando ele foi tentado várias vezes, foi quando ele chorou sangue, foi quando ele suou sangue, foi quando ele viveu diversas outras coisas que ele poderia, sim, ter pensado de forma diferente. Jesus ficou com raiva quando entrou no templo e viu aquilo tudo. Será que aquela atitude dele, se ele tivesse de repente pensado do lado humano dele, se ele tivesse pensado ele faria aquilo? Não sei. Não sei, mas naquele momento ele teve a emoção e a emoção explodiu de uma forma que não era aquilo que ele queria e ele resolveu. Aí lembra da importância que eu falei que às vezes a raiva é importante também para resolver as coisas num jeito melhor. Mas é preciso de uma dosagem, é preciso do discernimento. Uma outra frase que foi dita que mexeu muito comigo, eu até gravei um story falando disso no CPMM, que foi o desistir de nós mesmos.
Porque eu volto lá quando a gente está com muita raiva, que a gente está com muita coisa, que a gente está só no negativo, e a gente está na crise de ansiedade, que a gente está tudo está ruim. Tudo está ruim. Sabe quando tudo está ruim, cara? A vida está afundada. Quantas pessoas não estão assim agora, por exemplo? Tudo está ruim. A única coisa que a gente não pode, que foi dito na live passada, que a gente fala de agora, a única coisa que a gente não pode é o que? Desistir da gente mesmo. Porque vai passar. Porque vai passar. O que ajuda a gente a passar por essas situações e compreender no amanhã? Primeiro, viver o hoje, como Racionais fala. Outra, cara, pensamento. Controla o pensamento. Tenta controlar o pensamento. Tenta buscar a emoção do jeito certo. Tenta buscar ela na hora certa. Se você vê que o seu pensamento está te levando para algo que às vezes vai te tirar daquilo que é o objetivo, às vezes sua vida está com um lado aqui para ficar bom, mas o seu pensamento te joga aqui. E se a gente não tem o discernimento para, cara, vamos analisar. É isso ou não é? Não é, então vem para cá. Simplesmente o que eu estou dizendo não é fácil. Tá? Não é fácil, mas é extremamente possível. E é nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas do dia a dia, nas pequenas coisas quando a gente senta para executar um serviço. E é nas pequenas coisas. É quando eu pego um violão para tocar. Qual que é o objetivo que eu vou tocar? O pensamento ele é capaz de destruir, como é capaz de construir? Qual que é o objetivo? O que eu vou colocar aqui? Como que eu estou? O que eu vou jogar aqui nesses acordes, nessas notas? O que eu vou jogar com a minha voz para que isso atinja algo? Como que eu estou aqui agora para poder... Como que o meu pensamento está? Então é antes. Do mesmo jeito que ele é capaz de transformar, como ele é capaz de fazer com que você espere. O pensamento também é capaz de fazer com que você espere, com que você viva o hoje, como diz na música. Mas o pensamento é capaz de fazer com que você espere o momento certo. Te ajudar, quando a gente tem, dentro da psiquiatria, por exemplo, fala as crises de ansiedade, ou mesmo a depressão, é quando te falta objetivo. Então vem a crise de ansiedade, o desejo não é um objetivo, o querer não é um objetivo, o objetivo é algo que precisa ser construído. A vida precisa fazer sentido, ela precisa ter um objetivo real. Dentro dessa construção do objetivo, é óbvio que você usando discernimento, você sabe que você vai passar por várias situações difíceis, né? Então, o que a gente precisa entender nesse sentido é que todos nós precisamos de ajuda. O discernimento faz com que, no momento em que eu estou extremamente fragilizado, eu preciso de ajuda. E o discernimento, ele vai me dizer aonde eu vou pedir essa ajuda. É muito importante, porque às vezes a gente precisa estar o tempo todo se sentindo forte, se sentindo sem problema, nada me atinge, nada me pega, nada... Eu tenho medo de mostrar a minha fragilidade. E eu costumo dizer que o maior corajoso é aquele que se mostra frágil, porque ele está mostrando a sua fragilidade e ele está com coragem de lutar contra ela, de construir, de ter um objetivo maior de vida. O que nós estamos, a nossa sociedade está vivendo uma falta de objetivo muito grande, porque nós vivemos somente as nossas emoções. Eu levanto de manhã, supro as minhas necessidades físicas, mas objetivo mesmo, se nós analisarmos, sentarmos, conversarmos com as pessoas, não tem. Ganhar dinheiro não é um objetivo. Verdade. A forma de ganhar esse dinheiro, como eu vou trilhar esse caminho, para que eu quero ganhar esse dinheiro, é só para consumir? É uma falta de objetivo. O objetivo que eu falo é numa questão mais profunda da vida, entendeu? Então, a gente precisa entender isso também muito bem, até para ter um discernimento. Esses dias eu estava ouvindo uma outra viagem, que eu estava ouvindo um podcast, que fala muito sobre isso, e tem uma frase que a pessoa lá que tá falando diz que ouça as pessoas certas. Em determinado momento a gente precisa pedir ajuda, que a gente já falou da nossa rede de apoio, mas escolha as pessoas que você quer ouvir e ouça as pessoas certas. Ter o discernimento de entender se aquele tá ou não. Um outro que
Pode falar. Você falou isso, eu estava refletindo aqui no que a Madrinha está falando também. Com a popularização que a gente teve dos meios de comunicação e das pessoas que são influentes, a gente tem um grande número de pessoas idiotas sendo influentes, né? E aí isso é muito perigoso, porque a Madrinha está falando que as pessoas não têm objetivo, e aí você vê assim, nossa, quando você conversa com pessoas jovens, qual é o seu sonho? Eu quero ser digital influencer, eu quero ser youtuber. Mas de quê, né? De quê? Aí você fala assim, mas qual é o conteúdo que você produz? E tem pessoas que são extremamente famosas, conhecidas e que não há... Então assim, a gente tem... E essa frase é maravilhosa, assim, cuidado a quem você dá ouvidos, porque assim, aí você tem pessoas que não têm conhecimento sobre nada no campo da saúde, dando receitas milagrosas para emagrecer, ou para ganhar massa, ou para mudar o cabelo, ou para ter um corpo diferente. Então, assim, é muito preocupante a gente ter essa perda de valor tão grande em que uma pessoa idiota é capaz de me influenciar. Porque nos falta objetivo, nos falta valor. É a questão que você falou do pensamento, assim. Eu posso me perder tão... Eu estou focado numa coisa, mas eu posso ser seduzido tão facilmente. Eu tenho a sensação, e a sensação é comigo, que nós somos presas muito fáceis para determinadas energias, porque a gente ficar voando a fumacinha assim, tipo a gente você está falando de mediunidade, o bom médium, ele vai ter muito poucos amigos, ele vai ser muito atacado, porque ele vai falar o que precisa, porque ele tem como objetivo a sua própria mediunidade levada de forma séria. As pessoas vão tentar o tempo inteiro tentar negar aquilo que está sendo dito. Então, para você ter objetivo de vida, além de você, para começar, se você tem um objetivo, muito dificilmente você vai ter uma crise de depressão ou de ansiedade. E segundo, se você é consciente disso, desse objetivo que está sendo bem elaborado de vida, você também tem que ter o discernimento de que você vai viver uma vida mais solitária. As pessoas terão muita dificuldade de entender, mas o objetivo é seu, não é delas. E você tem que se pautar em cima do objetivo que você criou de vida, né? Então, eu acho muito importante a gente focar nisso, porque a mediunidade não é um caminho de flores, é um caminho extremamente difícil, que exige de nós muito entendimento e discernimento, e um respeito muito grande por esse esforço espiritual que vem até nós, né? Então, comercializar essa ideia de uma forma irresponsável é muito perigoso isso. É verdade, Tá? tem uma... Destacar porque você falou sobre a questão da mediunidade. Faz muito sentido. Tem, a gente trazendo as questões, me veio uma de importância que é a maioria das coisas, eu ia dizer tudo, mas não é tudo, mas a maioria das coisas que a gente tem são baseadas nas nossas escolhas, né? E hoje ou ontem eu também ouvi uma outra coisa que diz sobre dor e sofrimento. Olha que loucura, né? Dor e sofrimento. E outras coisas que podem ser também alegria, enfim, tudo isso é escolha. Porém, o que falou da dor e sofrimento que me chamou a atenção? Quando a gente está passando por algum processo doloroso, a dor ela é inevitável. A dor é inevitável, porém o sofrimento é uma escolha. Isso. E o sofrimento está muito ligado ao que a gente pensa, ao que a gente alimenta o nosso pensamento, as escolhas de caminho que a gente quer. A dor não tem jeito, ela vai estar ali, mas ela vai passar. Mas ela está ali. Mas o sofrimento você escolhe ficar nele. E você escolhe por diversas coisas, você escolhe ficar nele. Foi como eu disse Existem dois tipos de morte. A morte que é a morte física, que a gente não controla, que ela vai chegar para todo mundo, e a morte que é quando a gente desiste da gente mesmo, que essa faz parte da escolha, e está muito ligado ao que a gente pensa. Essas partes que estão ligadas às nossas escolhas, e que podem colocar a gente em determinados lugares, a gente que escolhe esse caminho através do nosso pensamento, através daquilo que a gente alimenta dentro da nossa cabeça. E a gente também escolhe o que é alimentado dentro da nossa cabeça. Oi?
escolhe por não pensar. Ou escolhe por não pensar, ou escolhe por fugir, ou escolhe por não viver, ou escolhe por sair ou não assumir, terceirizar. Porque corajoso é quem se arrisca também. Corajoso é quem se arrisca, corajoso é quem vive o propósito. Corajoso é isso. Isso, a gente tem que riscar. O que está gerando muita essa ansiedade também, essa falta de objetivo de que a vida ela precisa ser enfrentada. Eu quero deixar todas as minhas coisas de uma forma confortável, porque eu não quero enfrentar problemas. Mas igual você falou, a dor ela vai existir. Agora, o sofrimento eu vou escolher perpetuá-lo ou não. Entendeu? Então as pessoas estão desistindo de lutar pelas coisas, porque elas querem que as coisas fiquem tudo certinho, tudo direitinho. Isso não vai existir. E às vezes é bom ficar no sofrimento, né? Não vai existir sem luta, não existe. Mas é que é muito mais fácil tentar escolher um caminho sem dor do que aprender a lidar com a dor. Mais fácil assim, né? Porque não existe o caminho sem dor. Só que a ilusão de que eu posso criar um caminho sem dor, ou se eu não fazendo nada eu não vou ter dor, acho que às vezes ganha essa sensação de aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com o sofrimento. Hoje eu estava vendo, como a Suzana falou, uma idiotice. Né? Como ganhar muito dinheiro sem esforço. E você vai isso. Eu peço perdão a Deus que eu já vendi muito curso assim. E as pessoas compram, né? É por isso que você atormentar dentro da vida. Tá vendo que eu tô... 5 passos para dar também. Então, perdão, Senhor, desculpa, não faço mais. Mas tudo isso faz muito sentido daquilo que a gente diz do pensamento ser a nossa força criadora. Engraçado que o sopro divino, né? Que diz muito que o sopro divino, o que ele trouxe para a gente foi a consciência, que está diretamente ligado ao pensamento, ao discernimento, às nossas escolhas de vida. Porque vamos entender que foi criado o ser humano, mas se o ser humano não tivesse a consciência, a racionalidade, que faz parte do pensamento, do que a gente escolhe, de tudo, se não tivesse sido isso, não seria o ser humano, né? Nós seríamos seres irracionais. Nós não teríamos a capacidade de transformar. E, cara, quando a gente vem para essa existência, a gente vem para passar por algumas coisas, porém as nossas escolhas nesse caminho podem mudar tudo. Pode mudar tudo. Eu vi uma frase que as pessoas precisavam raciocinar de uma maneira mais profunda. O cara diz o seguinte: a cocaína destrói impérios e a maconha não deixa construir. Nó, pesado, hein? Nesse momento eu só ouço um Bob Marley. Nós temos que ver qual que é a nossa cocaína. Meu Deus do céu, maconha. Qual que é a nossa maconha, qual que é a nossa cocaína, pelo amor de Deus. Impressionante, porque a cocaína constrói impérios gigantescos mesmo. E eu já presenciei muitos deles sendo construídos. Isso é muito forte, eu achei tão destruídos, né? E é muito, cara, muitos impérios. Mas a gente, se a gente trouxer, o que a madrinha está trazendo, a gente está brincando aqui, mas o que ela está trazendo é um pensamento muito, muito, muito profundo. Tira o nome cocaína e troca por outra coisa. Tira o nome maconha e troca por outra coisa. O que é na sua vida que está fazendo com que você construa impérios e que você não deixa? A vaidade destrói impérios. A preguiça não os deixa ser construídos. Pronto. Pronto, é ótimo. O que é que você pode trocar a palavra e fazer com que você construa ou não construa que esteja destruindo? E na vida de hoje, o que é que está fazendo com que você não construa, com que você não deixe? O que é que está sendo feito? Esse é um pensamento extremamente profundo. A gente que é bobo e faz idiotice com tudo. Mas que bom, acho que a gente já dá para o final. A gente teria mais coisa para ser dito, mais coisa para falar. São assuntos que eles vão trazendo para a gente pensamentos profundos e coisas que a gente pode entrar e fazer, mas é importante que no nosso dia a dia, o que é que está fazendo com que qual que é o meu objetivo, o que eu quero construir, o que é hoje que está atrapalhando eu construir isso? Será que tem algum assunto seu mal resolvido? Então resolve ele. Será que tem alguma coisa que você precisa finalizar? Então finaliza. Será que tem alguma coisa que você precisa começar? Então começa.
Mas pensa primeiro. Pensa antes de agir. Será que, mas eu vou simplesmente excluir isso da minha vida e eu vou resolver assim? Não vai, precisa resolver para depois, naturalmente, dissipar. Então, será que eu não vou enfrentar isso e eu vou resolver? Não, uma hora você vai ter que enfrentar, porque senão fica grande o negócio. Então, o que é hoje que está atrapalhando o nosso pensamento para que a gente se torne melhores pessoas, melhores médios, melhores servidores, para que a nossa caridade seja concluída com uma precisão, com sucesso, enfim, o que a gente quiser falar de coisas boas. O que é hoje na vida? É o seu trabalho? É o seu relacionamento? É com a sua mãe, com o seu pai? Não, o que é que está hoje atrapalhando? O que você tem que entrar de cabeça? Mas pensa antes. Sabe, pensa antes, porque para a gente vir aqui e falar é difícil. Mas depois que você fala, cara, a palavra já foi no vento. A palavra já foi no vento. O que isso vai construir para a gente? Tá? Vamos para o nosso momento de oração. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de dialogar, de falar as coisas que a gente pensa, não sendo nem um pouco dono da razão, mas para que a gente possa trazer informações melhores, para que a gente se torne pessoas e médiuns melhores. Então, eu agradeço a toda a espiritualidade que se faz presente, que se fez presente aqui hoje. Agradeço a toda a espiritualidade que se doa para a gente com toda a caridade possível, com todo o amor possível, com todo o entendimento possível. Eu agradeço àqueles que nem precisariam estar aqui mais, mas eles vêm por amor a nós. Mas eles vêm para transformar e para dar um pouco de discernimento, para dar uma gota de pensamento, de positividade, de que dias melhores virão. Eu agradeço a toda a força mediúnica dessa casa, com que faz com que a gente consiga executar o nosso trabalho de uma forma muito, muito objetiva, para que a gente possa fazer aquilo que foi proposto. Tem muita coisa que a gente é falho, mas tem muita coisa que a gente é muito bom. Então a falha faz parte e o sucesso também faz parte. Então eu agradeço por toda a corrente de trabalho que é feita. Aqui eu agradeço por todos os médiuns dessa casa que se entregam de alguma forma para que isso seja algo muito positivo para muitas pessoas. Agradeço a todos aqueles que confiam no trabalho de alguma forma. Agradeço aqueles também que trazem a crítica, porque a crítica é algo construtivo para a gente. Particularmente eu agradeço pela oportunidade de passar por essa existência, a oportunidade de errar, a oportunidade de acertar. E hoje, em nome de Jesus, eu peço que você, meu irmão que está me ouvindo agora, que você tenha, assim, também a gratidão por passar por essa existência e para que você possa errar e acertar e que você possa ser um ser humano melhor quando tudo isso chegar ao seu final e começo. Porque o final pode ser aqui na Terra, mas o começo é novamente no plano espiritual. Então, que nós estejamos prontos ou em desenvolvimento para que esse dia chegue e esse dia chegue da melhor forma possível e que nós tenhamos a satisfação e a capacidade de concluir o objetivo que a gente decidiu lá atrás antes de vir aqui. Eu peço para que Deus, para que Nossa Senhora Aparecida e todos os anjos, todos os santos, todas as entidades, todos aqueles seres de luz que abençoem a nossa semana, abençoem o nosso dia, abençoem a nossa vida. Que assim seja. De todo amor que eu tenho, metade foi tu quem me deu, salvando minha alma da vida, sorrindo e fazendo meu rio.
deságua na força que